Hoje nós vamos falar sobre os compressores. Compressores são máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar ou de gás. Esse ar é admitido nas condições atmosféricas e atinge uma determinada pressão. Essa pressão, então, é usada para fazer trabalhos realizados pelo ar comprimido. O objetivo de aumentar a pressão do ar é que, quando a pressão é aumentada, ele é capaz de exercer uma força e capaz de fazer algum tipo de trabalho mecânico. Existem vários tipos de compressores, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, mas os compressores mais utilizados na indústria atualmente são o compressor de parafusos e o compressor de pistões. Além dos compressores, nós vamos falar também das linhas de ar comprimido. Quais são os principais componentes que tem que existir nessas linhas? Quais são os principais cuidados que tem que se ter com o ar comprimido após a saída desse ar do compressor? Os compressores podem ser classificados conforme o princípio de funcionamento. Existem dois princípios básicos. O primeiro são conhecidos como compressores de deslocamento positivo ou compressores volumétricos, que são aqueles compressores que funcionam para que o aumento da pressão do ar aconteça pela diminuição do volume. Então, internamente, o mecanismo desses compressores faz com que aconteça uma redução do volume do ar e, com isso, aumenta a pressão. E existem os compressores de deslocamento dinâmico, onde a velocidade do ar comprimido é transformada em pressão de ar comprimido. Então, existe uma transformação da energia cinética em energia de trabalho, em pressão. São dois princípios bastante diferentes, mas que regem a maioria dos compressores que está em funcionamento atualmente. Então, nos compressores de deslocamento positivo ou volumétricos, nós temos aqueles que funcionam de forma alternativa, que são os compressores alternativos, ou seja, aqueles compressores que fazem um movimento de vai e vem, e temos os compressores rotativos, aqueles que usam a rotação para poder fazer a variação do volume desse ar. Os compressores alternativos são basicamente o compressor de pistão e o compressor de diafragma. Nos rotativos nós temos o compressor de palhetas, o compressor de parafusos e o compressor de rotores lobulares. Os compressores dinâmicos, nós temos os compressores centrífugos, os compressores axiais e também os ejetores. Pela classificação desses compressores, é possível verificar que existe uma semelhança muito grande com as bombas hidráulicas que nós trabalhamos anteriormente. Os princípios de funcionamento são os mesmos. A diferença é que em bombas o fluido trabalhado é líquido. Nos compressores o fluido trabalhado é um gás. No caso aqui nós vamos dar ênfase para o ar que está sendo comprimido. Então, as bombas de deslocamento positivo, elas têm uma semelhança com os compressores de deslocamento positivo pelo princípio de funcionamento. E as bombas hidrodinâmicas são semelhantes ao princípio de funcionamento com os compressores de deslocamento dinâmico. Então, nos compressores de deslocamento dinâmico, a elevação da pressão é obtida por meio da conversão da energia cinética em energia de pressão, durante a passagem do ar através do compressor. O ar que é admitido para o interior do compressor é colocado em contato com impulsores, que é um rotor laminado, um rotor com várias lâminas,
dotado de alta velocidade. Este ar é acelerado, atingindo velocidades elevadas, e, consequentemente, os impulsores transmitem energia cinética ao ar. Após a passagem por esses rotores, o escoamento é retardado por meio de difusores. Existe uma restrição à passagem desse ar. E essa restrição, para que esse ar passe com grande velocidade, faz com que a velocidade diminua. E isso obrigatoriamente leva a uma elevação da pressão. Então, o difusor é a parte do compressor onde vai acontecer essa diminuição da velocidade e a elevação da pressão. O difusor é uma espécie de duto que provoca a diminuição da velocidade de escoamento do fluido, causando o aumento da pressão. Um dos compressores de deslocamento dinâmico que é classificado como um compressor, na verdade ele é um tubo, que é o ejetor. O ejetor, ele tem no interior dele um venturi. O venturi sempre é esse formato onde existe uma garganta, existe uma diminuição do diâmetro desse tubo. Aqui tem um tubo em corte. Então, o que acontece? Esses ejetores, eles são muito usados em caldeiras, para que quando aconteça uma falha nas bombas que alimentam a água da caldeira, esse ejetor ele passa a alimentar a caldeira com água. E o ejetor ele funciona pelo próprio vapor da caldeira. Então se faz passar vapor por esse tubo, que tem um diâmetro muito pequeno, tem uma redução do diâmetro aqui, então o vapor entra. Nessa redução ele aumenta muito a velocidade, e esse aumento da velocidade gera um vácuo, uma diminuição da pressão. Esse vácuo, essa pressão negativa, faz com que a água para alimentar a caldeira seja succionada para o interior do ejetor, aqui na câmara de sucção. Essa mistura de água com vapor, ela segue. Aqui na garganta existe uma aceleração, existe um aumento da velocidade, e quando essa mistura ela passa por essa parte do difusor, que está aumentando o diâmetro, a velocidade diminui e a pressão aumenta. Então, faz com que a descarga de vapor mais água consiga alimentar a caldeira. Então, os ejetores são usados nessas situações emergenciais em caldeiras e também podem ser utilizados como sistema de vácuo, sistemas para succionar ar de determinadas câmaras. Um outro compressor bastante utilizado nas indústrias é o compressor centrífugo. Então, ele funciona normalmente com mais de um rotor. Ele tem vários rotores. Nesse aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 rotores. Mas tem compressores somente com um rotor, são compressores menores. Esses rotores, então, eles giram em alta velocidade, fazendo com que gere uma zona de vácuo no centro do rotor, devido à força centrífuga também. E o ar, então, é succionado, é admitido para dentro do compressor. Quando o ar ele bate nas pás do rotor laminado, ele ganha uma grande velocidade. Só que para ele se dirigir para o próximo rotor, ele precisa fazer todo esse percurso, esse caminho. Então, essa parte aqui do compressor é o difusor, é o que está retardando a velocidade do ar. Sempre quando diminui a velocidade, a pressão aumenta. Então, aqui já está acontecendo um aumento, uma transformação da energia cinética em pressão. Atinge um próximo estágio, ganha mais velocidade e ganha mais pressão, e assim por diante.
Então, na passagem de cada rotor, a pressão vai aumentando. Eles podem ter esse formato, então aqui é possível visualizar os rotores e também o difusor, que é essa trajetória aqui que o ar precisa fazer. Também é possível observar que na medida que o ar vai se deslocando para a saída, os rotores vão diminuindo seu distanciamento. Isso também faz com que a pressão vá sendo elevada. Aqui nós temos mais um exemplo de compressor de deslocamento dinâmico centrífugo. Então aqui a gente consegue observar bem o difusor também, que é toda essa volta que o ar precisa fazer para passar para o próximo estágio. É possível observar também que cada rotor vai diminuindo a distância entre os dois discos. Aqui ele tem um espaço mais largo e aqui vai diminuindo a distância entre esses dois discos, fazendo também com que essa redução do volume do ar aumente, acelere o aumento da pressão desse ar. Temos também um compressor do tipo axial, que é também conhecido como compressor turbina, porque o funcionamento dele é muito parecido com uma turbina. Ele tem vários rotores laminados, são lâminas mesmo, como a gente pode observar aqui nessa figura. E o ar, então, ele ganha grande velocidade passando por esses rotores que estão girando em alta velocidade. Existe uma conicidade nesse equipamento, então isso faz com que o volume na saída do ar diminua, aumentando também a pressão. E existe também o que a gente chama de pás estacionárias, que são pás que dificultam a passagem do ar entre os rotores. Essa dificuldade na passagem do ar também gera uma diminuição da velocidade e um aumento da pressão. É importante ressaltar que esses dois últimos compressores de deslocamento dinâmico, o compressor centrífugo e o compressor axial, tem uma grande vantagem que o ar que sai desses compressores é isento de óleo. Eles não precisam, para o funcionamento deles, que seja injetado óleo para dentro do compressor. Então o ar ele sai com uma grande... ele sai limpo, né? Praticamente sem nenhum resíduo de óleo. Isso é bastante importante. Também são compressores grandes e são utilizados para grandes volumes de ar comprimido. Então, empresas que trabalham no sistema de automação com ar comprimido, normalmente tem compressores desse porte, são compressores muito grandes mesmo para gerar grandes volumes de ar comprimido. Essas seriam as grandes vantagens dos compressores dinâmicos.